Capítulo 11. Cornualha, 2003. Sadie foi para casa pelo caminho da biblioteca. Os cães já sabiam o que fazer e ficaram andando um pouco por ali antes de se acomodarem na esquina do prédio, perto da tigela de aço inoxidável que Alastair tinha começado a deixar para eles. Estava escuro lá dentro, mas, depois de procurar um pouco, Sadie viu o bibliotecário agachado, atrás de uma pilha de livros, na seção de impressões especiais com letra grande. Ele sorriu quando a viu. Tem uma coisa para você. Pegou um envelope tamanho A4 embaixo da mesa. É o que eu acho que é? Polperro Post, disse ele. O dia seguinte ao desaparecimento. Sadie soltou um pequeno suspiro de satisfação. Não é só isso. Ele lhe entregou uma pilha espessa de páginas encadernadas com um cartão com seu nome afixado à frente por um elástico. Escapadas ficcionais, mães, monstros e metafísica em ficção infantil. Uma dissertação de doutorado com um capítulo sobre Dafydd Llewellyn e o portão mágico de Eleanor. As sobrancelhas de Sadie se arquearam e, por último, mas não menos importante, tem mais? Nosso objetivo é agradar. Outro mapa da propriedade, incluindo plantas da casa. Este é um tanto especial. Um golpe de sorte. Veio de um conjunto de documentos descoberto há alguns anos. Ficaram guardados em um velho baú. Só Deus sabe quem os colocou lá. Foram encontrados quando fizeram reformas para a virada do milênio. A água danificou seriamente os originais, que foram enviados para restauração. Só voltaram ao arquivo do condado no mês passado. Sadie estava acenando com firmeza, na esperança de que isso o apressasse. Precisou de cada gota de paciência que tinha para não abrir o envelope do arquivo do jornal e devorar seu conteúdo ali mesmo, mas ouvir o relato entusiasmado de Alastair sobre as pesquisas fazia parte do acordo. Não importava se ela já tinha uma planta perfeita da casa e da propriedade. Alastair falou, Sadie assentiu até que finalmente ele respirou fundo e ela conseguiu uma brecha para agradecer e dizer alguma coisa sobre os cachorros precisarem ir para casa. Seu humor estava estranhamente leve quando ela saiu outra vez para o dia ensolarado com os pacotes na mão. Sadie nunca teria adivinhado, nem em 1 milhão de anos, que alguém pudesse obter esse tipo de satisfação com uma visita à biblioteca. Com certeza não alguém como ela. Havia um pequeno hotel pintado de branco no fim da rua, com arranjos de flores tortos em cestas penduradas, vista para o porto e um conveniente banco de madeiras na frente. Sadie se sentou, encostada em uma placa bem cuidada que dizia: apenas hóspedes do hotel. Abriu o envelope e pegou o artigo lá dentro. Seu coração pesou ao perceber que a informação não era nova. Estava claro que fora ali que Pykeron tinha feito sua pesquisa. Havia pelo menos 2 fotografias que ela não tinha visto antes. Uma de uma mulher elegante e sorridente, sentada debaixo de uma árvore com 3 menininhas em vestidos de verão brancos ao seu redor, e um exemplar de O Portão Mágico de Eleanor em seu colo. E outra da mesma mulher, só que desta vez seu rosto estava sério e cansado, e um homem alto e bonito tinha o braço em volta dela, a mão em sua cintura para apoiá-la. Sadie podia identificar a sala como a biblioteca de Loyness. Ela permanecia inalterada, a imagem moldurada sobre a mesa perto das portas francesas. Pais preocupadíssimos, clamava a manchete antes de prosseguir. O senhor e a senhora Anthony Devane imploram que qualquer um que tenha informações sobre o paradeiro de seu filho, Theodore, se apresente.
Havia uma profunda tristeza no rosto de Eleanor, e Sadie a reconhecia. Era uma mulher que perdera parte de si mesma. Embora a carta no papel com bordas de era tivesse sido escrita durante uma gravidez anterior, o anseio e o amor expressos por seu bebê não nascido deixavam claro que Eleanor era o tipo de mulher para quem a maternidade era uma bênção. Seus filhos, uma alegria. Décadas tinham dado à fotografia uma camada extra de comoção. Ela fora tirada quando o horror do desaparecimento era recente, quando Eleanor Edevane ainda acreditava que seu filho seria devolvido e que a ferida aberta por sua ausência seria temporária. Sadie, observando do futuro o momento congelado, sabia que não. Aquela perda Eleanor carregaria sempre. E além da perda, a agonia da incerteza. Não saber se seu bebê estava morto ou vivo, se era amado ou se sofria, se chorava por ela durante as longas noites. Sadie deixou o papel de lado e olhou para a rua de paralelepípedos que ia em direção ao brilho da água. A filha de Meg Bailey tinha chorado por ela. Quando Sadie e Donald encontraram Caitlin sozinha no apartamento em Holborn, o rosto da menina estava manchado com rastros de lágrimas. Os dois abriram caminho através da pilha de correspondências atrás da porta e foram recebidos por um cheiro tão ruim que até Donald, que tinha vísceras de aço, vomitara. A lixeira na cozinha zumbia com as moscas. Sadie jamais esqueceria o primeiro vislumbre da menina Bailey. Estava no meio do corredor quando a garotinha de olhos arregalados se materializou como um fantasma, com sua camisola de Dora, a aventureira. Mas eles não estavam esperando uma criança. A vizinha que tinha feito a queixa relatara cheiro ruim. Quando questionada sobre a moradora do apartamento, descreveram uma mulher discreta, música alta de vez em quando, a mãe que às vezes vinha visitar. Não tinha mencionado uma criança. Depois, quando Sadie perguntou por quê, ela deu de ombros antes de responder com o bordão familiar. Você não perguntou. O inferno tinha começado quando a encontraram. Meu Deus, uma criança sozinha por uma semana em um apartamento fechado. Donald pediu ajuda enquanto Sadie se sentou no chão com a garota. Caitlin, ele já sabia o nome dela àquela altura. Brincando com um ônibus de plástico, lutando para lembrar as letras de uma música infantil qualquer. E tentando entender como essa virada nos acontecimentos mudava tudo. Mudava muito. Menininhas deixadas sozinhas tendiam a acionar todas as forças de segurança e assistência social, e mais policiais, legistas e serviço de proteção à criança pareciam ter vindo imediatamente. Andando pelo pequeno apartamento, medindo, procurando e varrendo, em algum momento, enquanto o dia se transformava em noite, a menina foi levada embora. Sadie não chorava por causa do trabalho nunca, apesar das coisas tristes e horríveis que via. Por outro lado, correu mais naquela noite, os pés batendo no pavimento de Islington, atravessando Highgate, a charneca escura, embaralhando as peças do quebra-cabeça até ficarem borradas com sua fúria. Sadie treinara para não ficar presa nas partes emotivas e humanas da resolução do crime. Seu trabalho era desvendar enigmas, e as pessoas envolvidas eram importantes apenas quando seus personagens pudessem ser úteis para esse fim, determinando motivações e confirmando ou derrubando álibis. Mas aquela garotinha com sua camisola amarrotada, seu cabelo desgrenhado e aqueles olhos amedrontados, chamando pela mãe, não saía do caminho. Inferno, ela ainda estava no caminho. Sadie piscou, afastando a imagem da mente, zangada consigo mesma por ter deixado seus pensamentos voltarem para aquele apartamento sangrento. O caso estava encerrado. Em vez disso, concentrou-se no porto, nos barcos de pesca voltando para descansar,
nas gaivotas circulando acima deles, mergulhando e subindo. Era o paralelo entre os casos, é claro, as mães e seus filhos, a separação deles. A fotografia de Eleanor Edevane, seu rosto sulcado pela perda, pelo medo diante da separação do filho, tocou o ponto fraco de Sadie. Expunha a mesma fraqueza que permitira que o caso Bailey se infiltrasse sob sua pele, que a mantivesse acordada à noite, convencida de que Meg Bailey não poderia ter feito aquilo, sair assim, deixando a filha de 2 anos sozinha em um apartamento trancado, sem nenhuma garantia de que seria encontrada a tempo. Não quero desapontá-la, Sparrow, dissera Donald, mas isso acontece com mais frequência do que você gostaria de acreditar. Nem toda mulher está pronta para ser mãe. Sadie não discordara. Sabia que ele tinha razão. Sabia disso melhor do que ninguém. Era o modo como Meg parecia ter deixado sua filha, o descuido, que não combinava. Não assim, insistira ela. Meg podia não ter sido capaz de ser mãe para a criança, mas não teria arriscado fazer a filha sofrer. Teria chamado alguém, feito algum tipo de acordo. E Sadie tinha razão de certa forma. Como descobriram, Meg tinha feito acordos. Ela saiu da vida de Caitlin numa quinta-feira, o dia em que o pai da menina sempre telefonava para buscá-la para visita de fim de semana. Só que naquela semana ele estava fora da cidade, pescando em Lime Regis. Eu avisei a ela, dissera ele, balançando seu copo de isopor barato na sala de entrevistas na delegacia. Eu a fiz anotar num pedaço de papel para que não esquecesse. Quase nunca saio da cidade, mas meu irmão me deu uma viagem de presente de aniversário. Eu escrevi isso para ela. O homem estava fora de si, preocupado com pequenos pedaços de isopor enquanto falava. Se eu soubesse, se ao menos ela tivesse comentado. Quando penso no que poderia ter acontecido... Ele lhes dera informações que pintavam uma imagem de Meg muito diferente daquela que sua mãe Nancy Bailey tinha fornecido. Não era nenhuma surpresa, era um instinto materno, supostamente, pintar o melhor retrato possível do filho. Ainda assim, nesse caso, fora particularmente inútil. Era uma pena que Sadie não tivesse conhecido o pai, Steve, primeiro, antes de comprar cegamente a história de Nancy. Sabe qual é o problema? Dissera Donald quando tudo terminou. Você e a avó ficaram muito próximas. Erro de novatos. De todos os comentários que ele fizera, esse foi o que mais doeu. Falta de objetividade, envolvimento da emoção no âmbito do racional. Aspectos que estavam entre as piores críticas que se podia fazer a um detetive. Ainda mais a um detetive para quem a acusação soava verdadeira. Nem pense em fazer contato com a avó. Donald estava certo. Sadie tinha gostado de Nancy, principalmente porque ela dissera tudo o que Sadie queria ouvir. Que Meg era uma mãe responsável e atenciosa, que teria morrido antes de deixar a filha sem vigilância, que a polícia estava errada, que eles deveriam estar procurando as provas de um crime. Por que ela mentiria? Sadie questionara Donald. O que está em jogo para ela? Ele apenas balançara a cabeça e sorrira com simpatia. É a filha dela, sua boba. O que mais ela iria dizer? Sadie fora advertida sobre qualquer outra tentativa de visitar Caitlin, depois que Steve apresentara sua queixa, mas vira a menina mais uma vez, logo depois que o caso foi oficialmente encerrado. Caitlin estava andando entre o pai e a esposa dele, Gemma, segurando suas mãos enquanto saíam da delegacia. Um casal amável com cortes de cabelo e roupas impecáveis. Alguém tinha desembaraçado os cabelos de Caitlin para trançá-los. Enquanto Sadie observava,
Gemma se deteve para ouvir algo que a menina disse e pegou-a no colo fazendo-a sorrir. Foi apenas um breve vislumbre de longe, porém suficientes para saber que as coisas tinham terminado bem. A outra mulher, com seu vestido de seda, rosto gentil e gestos delicados, era exatamente o que Caitlin precisava. Sadie podia dizer só de olhar para ela que Gemma era o tipo de pessoa que sempre saberia o que dizer e fazer, que saberia exatamente quem era Dora, a aventureira, e teria a letra de todas as músicas infantis na ponta da língua. Evidentemente, Donald também pensara assim. A melhor coisa que a mãe poderia ter feito por ela, concluíra ele mais tarde, no Fox and Hounds. Qualquer idiota pode ver que a menina está melhor com o pai e sua esposa. E as crianças mereciam, ou não mereciam, a melhor chance possível para prosperar. Deus sabia que haveria armadilhas suficientes, esperando por elas. Os pensamentos de Sadie se voltaram para a carta que ela deixara na caixa postal. Já teria chegado a menina. Ainda bem que ela imprimira seu endereço de retorno no verso do envelope. Sem dúvida, ensinavam esse tipo de coisa na escola de boas maneiras que ela frequentou. Charlotte Sutherland. Era um bom nome, concluiu Sadie. Não o nome que Sadie lhe dera, mas um lindo nome mesmo assim. Era rico, sonoro, educado e bem-sucedido. O nome de alguém que gostava de hóquei e cavalos e nunca mordia a língua por medo de parecer estúpida. Todas as coisas que Sadie desejara quando entregou a menininha à enfermeira e a observou, com olhos vidrados, ser levada para um futuro melhor. Um ruído atrás dela fez Sadie saltar. Uma janela de guilhotina emperrada estava sendo sacudida e aberta aos trancos. A cortina de renda foi afastada e uma mulher com um regador de plástico verde apareceu em seu lugar, levantando o nariz distintamente com ares de posse, ao olhar para o banco. Apenas hóspedes do hotel, e mais especificamente para Sadie sentada nele. Os cães, após sua exploração, estavam sentados, as orelhas baixas, observando Sadie, ansiosos pelo sinal de que era hora de ir embora. Quando a hoteleira começou a derramar água na cesta pendurada diretamente acima dela, Sadie acenou a cabeça para eles. Ash e Ramsay trotaram em direção à casa de Bert, enquanto Sadie os seguia, tentando ignorar o vulto da criança iluminada à contraluz que caminhava atrás dela. Já resolveu? Perguntou Bert quando Sadie e os cachorros entraram pela porta da frente fazendo barulho. Ela o encontrou no quintal atrás da cozinha, a tesoura de poda na mão, uma pequena pilha de ervas daninhas e plantas aparadas sobre os tijolos ao lado dele. Quase, disse ela jogando a mochila na mesa de jardim. Só faltam os pequenos detalhes de quem, como e por quê. Pequenos detalhes mesmo. Sadie encostou-se ao muro de pedra que impediu o jardim de se estender pela costa íngreme até o mar. Respirou fundo e soltou o ar devagar. Era o tipo de coisa que você tinha que fazer quando confrontado com uma vista como aquela. O gramado, a areia branca em uma enseada entre dois promontórios, o vasto mar de seda passando de azul celeste para azul escuro, a imagem perfeita, exatamente o tipo de vista ensolarada que as pessoas mostravam na volta das férias para deixar os amigos e parentes com inveja. Ela se perguntou se deveria comprar um cartão postal para Donald. Dá para sentir o cheiro da maré subindo, não é? Disse Bert, e eu estava culpando os cachorros. Bert riu e deu um corte certeiro no galho de uma pequena árvore florida. Sadie sentou-se no banco ao lado dele, apoiando os pés na alça de ferro de um regador. O avô tinha dedos verdes, não havia dúvida. Com exceção do pequeno enquadro pavimentado no centro do jardim, o restante era dedicado a flores e folhagens que se uniam,
como a espuma do mar. Em meio à desordem ordenada, um cacho de pequenas flores azuis, com miolos amarelos, semelhantes a estrelas, chamou sua atenção. Não te esqueças de mim, das ilhas Chatham, disse ela, lembrando-se de repente do jardim que ele e Ruth haviam criado no quintal dos fundos de sua casa em Londres. Sempre gostei delas. Na época, ele as cultivava em vasos de terracota, presos nas paredes de tijolos. Era incrível o que Bertie conseguira fazer com 9 metros quadrados e 1 hora de sol por dia. Sadie costumava se sentar com ele e Ruth à noite, depois que a loja fechava. Não no início, mas depois, quando já fazia alguns meses que estava lá e a data final se aproximava. Ruth, com sua xícara fumegante de chá Earl Grey e seus olhos gentis, sua bondade infinita. O que quer que você decida, Sadie querida, nós a apoiaremos. Sadie foi surpreendida por uma nova onda de sofrimento. Era chocante o modo como a dor podia se irradiar por ela mesma agora, 1 ano depois. Como sentia a falta de sua avó. O que ela não daria para tê-la naquele dia quente e familiar, parecendo ser eterna. Não, não ali. Ter Ruth de volta e de modo que Bertie nunca tivesse deixado sua casa em Londres. Parecia que todas as decisões importantes haviam sido tomadas naquele pequeno jardim murado, com seus vasos e cestas, tão diferente daquele lugar aberto. Iluminado pelo sol, sentiu uma profunda e súbita resistência à mudança bem no fundo dela, um redemoinho infantil de raiva petulante que engoliu como uma pílula amarga. Deve ser legal ter mais espaço no jardim, disse com uma alegria frágil. Bertie sorriu para ela, concordando, e em seguida gesticulou em direção a uma pasta surrada de papéis sob 2 xícaras de chá, usadas com o que parecia grama enlameada no fundo. Você se desencontrou de Louise, isso é para você. Não ajuda muito com o caso, mas ela achou que você gostaria de vê-los mesmo assim. Louise. Sadie ficou furiosa antes de lembrar a si mesma que a mulher era um ser humano muito simpático, que tinha acabado de lhe fazer um favor. Ela olhou a pilha. Era um tipo de jornal amador, cada um com uma única folha com o título Loyndes Gazette, em fonte Old English e enfeitada com o desenho à caneta da casa e seu lago. As páginas estavam manchadas e descoloridas. Um par de peixinhos prateados tentou se lançar à liberdade quando ela as viu. O papel cheirava a mofo e esquecimento. As manchetes, no entanto, ainda eram cheias de vida, anunciando acontecimentos como nascimento, enfim, um menino. Entrevista com o Sr. Llewellyn, autor extraordinário, aparição rara. Borboleta Cupido Agiades é vista no jardim de Loyndes. Cada artigo era acompanhado por uma ilustração creditada a Clementine, Deborah ou Alice Devane, mas as matérias eram todas assinadas por Alice, sem exceção. O olhar de Sadie se deteve no nome e ela experimentou a mesma ligação forte que sentia cada vez que um dos entalhes ALICE se revelava em Loyndes. De onde vieram? Um dos pacientes de Louise no hospital tinha uma tia que era empregada na Casa do Lago. Ela parou de trabalhar para os Devanes nos anos 1930, quando a família saiu da Cornualha, mas esses papéis devem ter se misturado aos seus pertences. Havia uma tipografia na sala de aula, ao que parece no sótão, perto dos cômodos das empregadas.
As crianças da casa costumavam brincar com ela. Escute isto. Sadie segurou o papel contra a luz e leu em voz alta. Entrevista com uma malcriada. A acusada fala. Hoje publicamos uma entrevista exclusiva com Clementine Devane, que é acusada pela mãe de mau comportamento, após um incidente recente em que ofendeu a babá Rose. Mas ela parecia gorda mesmo. A acusada foi ouvida gritando por trás da porta fechada do quarto onde estava aprisionada. Eu só estava sendo sincera. Verdade ou mentira? Seja você, caro leitor, o juiz. História de Alice Devane, repórter investigativa. Alice Devane, disse Bert. Ela é a proprietária da casa. Sadie assentiu. Também conhecida como A.C. Devane, extraordinária autora de romances policiais. Gostaria que ela respondesse às minhas cartas. Ainda não faz uma semana. Então, retrucou Sadie, que não contava com a paciência entre suas virtudes. 4 dias perfeitos de serviço postal. Sua fé no Royal Mail é tocante. Para ser honesta, Sadie presumira que Alice Devane ficaria empolgada com seu contato. Uma detetive de boa fé disposta a reabrir, ainda que não oficialmente, o caso do desaparecimento de seu irmão. Ela esperava uma resposta por carta, mesmo se, como Bert disse, o serviço postal fosse menos que perfeito. Ela já devia ter recebido alguma coisa a essa altura. As pessoas podem ser estranhas com relação ao passado, disse Bert, passando os dedos levemente ao longo de um caule fino, especialmente depois de um acontecimento doloroso. Seu tom permaneceu inalterado. O foco não se moveu da árvore. Contudo, Sadie sentiu o calor de uma pergunta não formulada em suas palavras. Ele não tinha como saber sobre Charlotte Sutherland e a carta que trouxera toda aquela coisa terrível de volta para o presente. Uma gaivota piou, cortando o céu acima deles, e por uma fração de segundo, Sadie pensou em lhe contar sobre a garota com bela caligrafia, confiante além do bom uso das palavras. Mas seria uma coisa estúpida de fazer, especialmente quando ela havia acabado de se livrar da carta. Ele desejaria conversar sobre o assunto, aí a coisa toda não seria esquecida. Então, em vez disso, ela falou. O material do jornal finalmente chegou. Puxando sua pesquisa da mochila, fez no colo uma pequena pilha com os livros da biblioteca, as pastas de arquivo e o bloco de anotações que comprara na W.H.S. Smith. Tem algumas fotos que eu não tinha visto, mas nada particularmente útil. Ela pensou tê-lo ouvido suspirar, sentindo talvez uma confiança tácita. E foi tomada por uma súbita consciência de que ele era a única pessoa do mundo que ela amava, que, se o perdesse, estaria sozinha. Então, disse ele, ciente de que era melhor não pressionar, temos certeza de que ele foi levado, mas não estamos mais perto de saber como ou por quem. Certo. Alguma teoria sobre o motivo? Bem, acho que podemos descartar predadores oportunistas. Havia uma festa e a casa fica bem fora do caminho. Não é o tipo de lugar no qual uma pessoa simplesmente esbarra. A menos que esteja perseguindo um cachorro, é claro. Sadie retribuiu seu sorriso. O que deixa 2 possibilidades. Ele foi levado porque alguém queria dinheiro ou um filho. Mas não houve pedido de resgate? Não, segundo o Pickering, mas a polícia nem sempre torna essas coisas públicas. Está na lista de Clive Robinson. Você teve notícias dele? Não, mas ele voltou ontem, então, dedos cruzados.
Bert cortou outra haste da planta. Digamos que não se tratava de dinheiro. Então era sobre o garoto. E esse garoto em particular. Não faz sentido que alguém que simplesmente quisesse uma criança escolhesse o filho de uma família rica de classe alta, com todos os recursos possíveis ao alcance para encontrá-lo. Parece uma escolha tola, comentou Bert. Devia haver escolhas mais fáceis. Isso significa que quem levou Theo e Devane queria o garoto por causa de quem ele era. Mas por quê? Sadie agitou a caneta no bloco de anotações. Era um papel barato, fino a ponto de ser quase translúcido, e a luz do sol descartava as marcas da última carta que tinha escrito. Ela suspirou. É inútil, até que eu tenha mais informações. Até que tenha a resposta de Alice Devane. Fale com Clive Robinson. Sinta melhor as pessoas envolvidas e descubra quem tinha meios, motivo e oportunidade. Tudo não passa de suposição. Havia um novo tom de frustração em sua voz, e Bert percebeu. Você está realmente decidida a solucioná-lo, não está? Não gosto de fios soltos. Já faz muito tempo. A maioria das pessoas que deve ter sentido falta daquele garotinho já se foi. Essa não é a questão. Ele foi levado, isto não é certo. Sua família merece saber o que aconteceu com ele. Aqui. Ela estendeu o jornal. Olhe para a mãe, olhe para o rosto dela. Ela o criou, lhe deu um nome, o amou. Ele era seu filho e ela viveu o resto da vida sem ele, sem nunca saber o que aconteceu, no que ele se tornou, se foi feliz. Nunca teve certeza se ele estava vivo ou morto. Bert quase não olhou para o papel. Em vez disso, cravou em Sadie um olhar de perplexidade gentil. Sadie, querida. É um quebra-cabeça, continuou ela depressa, consciente de que estava soando estridente, mas incapaz de controlar isso. Você me conhece e sabe que não posso deixá-lo sem solução. Como uma criança foi tirada de uma casa cheia de gente. Há algo que não estou vendo. Portas, janelas, uma escada, como no rapto de Lindbergh. Sadie, essas suas férias... Ash latiu de repente. Os dois cães se levantaram e correram para o muro de pedra, na lateral do jardim, junto da rua. Então, Sadie também ouviu uma pequena moto se aproximar da casa e parar. Houve um rangido e um baque suave quando a caixa de correio na porta da frente se abriu e um punhado de cartas caiu dentro dela. Correio, disse Sadie. Deixe que eu pego. Bert pousou a tesoura de poda e passou as mãos no avental de jardinagem. Franziu o senho de leve para Sadie, pensativo, antes de abaixar a cabeça, passar pela porta e desaparecer dentro da cozinha. Sadie esperou até que ele tivesse saído para deixar o sorriso se desmanchar. Seu rosto doía. Era cada vez mais difícil evitar as perguntas de Bert. Ela odiava mentir para ele. Isso tornava os dois tolos, mas não podia suportar que Bert soubesse que ela havia se enrolado de maneira tão incomum no trabalho. O que Sadie fizera indo à imprensa era embaraçoso, até mesmo vergonhoso. Pior, ele seria obrigado a perguntar por que ela se comportou de modo tão descontrolado, tão diferente do habitual. O que os levaria de volta a Charlotte Sutherland e sua carta? Ela não podia contar a ele sobre isso. Não achava que seria capaz de suportar ver o rosto gentil dele se contorcer em simpatia enquanto ouvia. Sadie tinha um medo terrível de que falar sobre o assunto o tornasse real de alguma forma.
Estaria de volta no tempo, presa dentro de seu corpo mais jovem, em pânico, impotente, encolhida diante da onda gigante que estava vindo para cima dela. Sadie não era mais aquela garota. Recusava-se a ser. Então, por que ela estava agindo assim? Sadie franziu a testa. Era exatamente o que estava fazendo, não era? Deixando Donald ditar todas as regras enquanto ela padecia indefinidamente no limbo, esperando ser convidada de volta a um trabalho no qual era excelente, no qual esforçou-se arduamente para ser bem-sucedida. Ela enfrentou inúmeras adversidades para subir nas fileiras. Por que estava se comportando com tanta humildade agora, escondendo-se perto do mar esplêndido de verão, atrás de um caso com uma trilha que tinha esfriado 70 anos antes? Por capricho, Sadie tirou o celular do bolso, girou-o lentamente entre as mãos por alguns segundos e então, com um suspiro decisivo, foi até o ponto mais distante do jardim. Subiu no muro de pedra e se inclinou o máximo que pôde para longe da casa, até que uma única barra de sinal apareceu na tela. Digitou o número de Donald e esperou, resmungando baixinho. Vamos, vamos. A ligação caiu direto na caixa postal e Sadie praguejou para a brisa. Em vez de desligar e tentar novamente, ela ouviu a mensagem curta de Donald e depois deixou a sua. Oi, Donald. Olhe, é a Sadie, só para avisar que vou para Londres. Acertei as coisas pelo meu lado e estou pronta para voltar ao trabalho na segunda-feira. Seria ótimo uma atualização antes. Você sabe, para eu lhe mostrar as fotos das minhas férias. A piadinha soou sem graça até para seus ouvidos e ela continuou. Enfim, deixe-me saber quando e onde. Algum dia na semana que vem? Deixou assim como uma pergunta e desligou. Pronto. Sadie deu um suspiro decidido. Estava feito. Agora, quando Bert lhe perguntasse sobre seus planos, ela seria capaz de lhe dar algumas respostas apropriadas. Depois de uma viagem curta e agradável à Cornualha, ela voltaria para casa em Londres na semana seguinte. Enfiou o telefone de volta no bolso e voltou para seu assento perto da árvore de Bert, esperando o início da bem-vinda paz de espírito. Mas sua mente estava longe de estar em paz. Agora que tinha feito isso, seus pensamentos incluíam uma lista de coisas que devia ter feito de maneira diferente. Devia ter sido mais específica quanto ao lugar e horário. Devia ter sido mais gentil, pedido desculpas, ter feito parecer que a ideia partira dele. Sadie se lembrou da ameaça de Donald de ir a Ashford se ela não seguisse suas instruções ao pé da letra. No entanto, Donald era seu parceiro, era um homem razoável, tinha as melhores intenções quando a forçou a tirar a licença e ela aprendera a lição. Não vazaria informações para jornalistas. Mas o caso Bailey estava encerrado agora. Tinha quase desaparecido dos jornais. Nenhum dano real fora causado, desde que ela não levasse Nancy Bailey em conta. Sadie estremeceu quando imaginou o olhar no rosto da mulher ao ser informada de que a investigação havia terminado. Mas eu achei que você acreditasse em mim, que minha menina jamais iria embora assim. Achei que vocês fossem encontrá-la. Afastando Nancy Bailey de sua mente, nem pense em fazer contato com a avó. Sadie disse a si mesma que tinha feito a coisa certa e se concentrou em acreditar nisso. O novo mapa da propriedade de Loines ainda estava em seu colo, e ela forçou a atenção de volta a ele, uma tentativa resoluta de diversão.
Era muito mais antigo que o que Alastair lhe dera antes, 1664, de acordo com o título no topo, quando a Casa do Lago ainda era um anexo menor da grande mansão na propriedade. Apesar de alguma ortografia antiquada e uma fonte que tornava ilegíveis certas palavras, o layout foi imediatamente reconhecido por Sadie, que passara a semana anterior estudando a planta na esperança de que pudesse, de alguma forma, intuir o caminho tomado pelo sequestrador de Tel naquela noite. Os quartos e salas estavam todos onde deviam estar, exceto... Sadie olhou mais de perto. Ela tirou a planta original de sua pasta e colocou as duas lado a lado para comparar. Havia uma variação nessa planta, afinal. Um pequeno quarto ou cavidade bem perto do quarto do bebê, que não estava marcado na planta mais recente. Mas o que seria? Uma despensa? Havia armários embutidos no século XVII? Sadie suspeitava que não. E mesmo que houvesse, por que incluir esse na planta e não os outros? Sadie bateu o dedo nos lábios pensativa. Olhou da árvore de Bert para os cães, agora sentados junto ao pé do muro de pedra, e por fim para o mar. Seu olhar se fixou na silhueta escura de um navio balançando no horizonte. E então o vago brilho de uma lâmpada. Sadie revirou seus papéis até encontrar as anotações que tinha feito sobre o capítulo 8, os Deixe-aos de Evelyn. Lá estava. A casa fora construída durante o reinado de Henrique VIII por um marinheiro Deixe-ao que, muito tempo atrás, tinha roubado o ouro da Espanha. Havia outro nome para pessoas assim. As conexões estavam se acendendo na mente de Sadie, como antigos faróis de advertência, cada um fazendo com que o próximo fosse acionado. Um possível pirata Deixe-ao. O que Louise falou sobre contrabandistas, túneis escavados na costa da Cornualha, o portal mágico de Eleanor com sua contraparte real, o alçapão e o anel que a própria Sadie tinha visto. Chegou para você, disse Bert, depois de pegar a correspondência segurando um pequeno envelope. Ela o pegou sem dizer nada, tão distraída com a teoria que se formava em sua mente, que mal registrou o nome impresso cuidadosamente no canto superior. É do policial, insistiu Bert. Clive Robinson, de Paul Perro. Você não vai... Ele hesitou. O que foi? O que eu perdi? Parece que você viu um fantasma. Sadie podia não ter visto um fantasma, mas tinha a sensação de que tinha vislumbrado uma sombra. Esse quarto, disse ela enquanto Bert passava a olhar por cima de seu ombro, essa pequena alcova. Acho que posso ter encontrado a rota de fuga.